E aí, pessoal? Foi decidido ontem na Câmara de Vereadores, por 6 votos a 4, que o Fernando Vasconcelos, vice-prefeito, não vai conseguir se desincompatibilizar da função de ordenador de despesas da Fundação Cultural. Isso significa que, em tese, ele não pode concorrer a vice-prefeito. Isso quem diz é o próprio prefeito João Luiz Vargas na exposição de motivos do projeto de lei complementar 02 de 2024, e pedia que fosse extinta aquela função como vice-prefeito, e o projeto 03 dizia que seria criado outro cargo da fundação, esse sim com remuneração de secretário. Fernando Vasconcelos poderá ser candidato? Sim, poderá, porém ele tem que pedir exoneração do cargo de vice-prefeito até sexta-feira. Se ele não fizer isso, ele vai sim dar margem para uma possível cassação do seu registro da sua candidatura. Pode acontecer o contrário, dele se candidatar e a gente está absolutamente errado? Pode. Mas eu acho que as chances são poucas. Se não, esse projeto nem teria sido enviado para a Câmara de Vereadores. O que me chamou a atenção muito nesse projeto de lei foi o seguinte: por que João Luiz Vargas e as pessoas que estão por trás dele arquitetando essas mudanças, porque João Luiz não trabalha sozinho. A gente sabe muito bem da participação nos bastidores do filho dele, do Duda Vargas, que a maioria dos projetos, quem lê as publicações, quem acompanha as publicações do Eduardo Vargas, quem acompanha as justificativas dos projetos de lei, vai ver ali uma semelhança na linguagem que é usada. Isso daí, eu posso estar errado, não é uma acusação que eu estou fazendo, mas é uma forte suspeita. Então tem gente por trás do João Luiz Vargas que, na minha opinião, influenciam muito. E eu não acredito em gente inocente. João Luiz Vargas é ex-presidente do Tribunal de Contas, ele sabe muito bem o que ele faz. Não é à toa que foi deputado por 2 ou 3 mandatos, já foi prefeito, já foi vereador, tem uma experiência vasta nisso daí. E o que aconteceu? Fizeram essa reformulação lá no início, colocaram atribuições de secretário ao vice-prefeito e agora estão tentando desfazer esse imbróglio aí que vai, com certeza, causar um questionamento jurídico pela oposição, inclusive por mim. Fernando Vasconcelos, se não renunciar até sexta-feira, torna-se inelegível? Acho que torna-se, pode não se tornar. Mas formalmente, se ele não sair, teria todas as chances de cassar o registro de candidatura dele. Eu tenho quase convicção de que isso foi um negócio arquitetado pelo próprio PDT, pelo próprio prefeito. Veja bem, se eles entendem que aquele projeto de lei pode causar inelegibilidade ao vice-prefeito, por que eles mandariam isso na justificativa do projeto? Então tu tem uma oposição se formando ali na Câmara com gente até do mesmo partido, gente do mesmo partido votando contra o projeto, gente que era do partido da coligação que está eleita, que saiu da base do governo, que está do outro lado. Então a oposição está muito forte em São Cepé no sentido de alguns projetos ali que se discutem. No sentido político ela está forte. No sentido de projetos em geral, eu acho que ainda está fraca. Mas no sentido político, eu acho que já está mais forte do que foi antes. Por que iam entregar essa justificativa da mão beijada? Por que iam colocar uma criação de um cargo do valor de 7 mil reais? Por que não pegaram o diretor, por exemplo, que já está recebendo, e disseram, o diretor agora ele vai ser o presidente da fundação? Sem impacto financeiro zero. A gente não vai criar cargo, a gente vai transferir o cargo, entendeu? E extinguir outro. A gente pega aquela remuneração que está sendo paga para o diretor, passa a remuneração para o presidente, extingue o cargo de diretor e vão mandar justificativa lá porque o vice-prefeito agora vai ter outras atribuições. Não levanta a lebre, não levanta essa lebre. Por que tu vai levantar essa lebre? Vai dar isso aí de presente para a oposição? Fernando, tá na trincheira errada. Eu já havia ter dito uma vez. Olha a tua força no diretório, abre teu olho. E agora não posso nem ver teus stories ali que tu me... Acho que eu, na outra trincheira, tô sendo mais honesto do que teus colegas aí. Dá uma olhadinha aí. Não tô acusando ninguém, são convicções pessoais minhas. Mas eu vou colocar aqui para vocês agora
um vídeo aqui da sessão de ontem, alguns vídeos aqui, que ontem foi muito interessante, né? Eu vou começar aqui pelo vídeo aqui desse assunto que eu tô falando, que é da desincompatibilidade, para que o Fernando possa exercer o cargo de vice-prefeito, porque hoje ele exerce como da Fundação Cultural. Então, vamos assistir aí. Diz o ditado que de graça nem relógio. Eu estava fazendo uma defesa bem pontual do projeto, até querer apelar para a parte emocional. Ele tirou a remuneração do presidente para ele se adonar do cargo, essa é a minha leitura. Daqui a pouco eu estou totalmente errado, nós vamos para o voto. Para ninguém querer um cargo de presidente da fundação, com uma responsabilidade, inclusive, junto ao Tribunal de Contas, de graça. Vou ler a exposição de motivo do projeto 02. Prestem atenção. Pessoal que está nos assistindo, preste atenção. Entre outras coisas, o vereador Tavinho diz que o vice-prefeito não fica inelegível. Olha o que diz o projeto. Daqui a pouco, assinado pelo prefeito João Luiz dos Santos Vargas. O presente projeto visa desincompatibilizar a obrigatoriedade do vice-prefeito de exercer a função de presidente da Fundação Cultural. Terminou o assunto. E outro ponto que o Humberto traz nessa questão do presidente da fundação é que isso não é economia nenhuma. Quando extinguiram o cargo de presidente da fundação, para colocar o vice como presidente da fundação, aumentaram outras despesas com CCs, dobrando praticamente o salário, o que termina com essa alegação de que tivemos 3 anos de economia. Vamos assistir o Humberto de novo. Vereador Tavinho diz que o cargo de presidente, vereador Matheus, da Fundação Cultural não foi remunerado para ter uma economia. Isto é uma grande, para não dizer que eu digo, olha o palavreado dele, não é uma mentira, é uma inverdade. Só lembrando, o CC lá da Fundação Cultural, o diretor cultural e o diretor administrativo, acho que são esses nomes, vereador Giovanni, na época ganhavam 2.000 e alguma coisa, tá bem? O salário deles foi para 4.500, mais do que dobrou. Então cadê a economia do presidente? Que hoje eles estão vinculando o cargo de presidente como secretário. Na época do antigo governo não era como secretário, era como CC4 na época, era como coordenador de projetos, era como um chefe de gabinete. Então, mais uma vez, a explicação está errada. A economia que teve foi mínima, porque dobraram o salário de 2 CCs. Dobraram o salário de 2 CCs e aumentaram ali no papel 2, 3 linhas das atribuições. Não foi isso, vereador Renato? Então, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está nos acompanhando, preste atenção, não é nada pessoal contra o vice-prefeito. Pessoal, ele quer concorrer, sai do cargo, se exonera. Se ele não se exonerar, nós vamos discutir na justiça depois. Daqui a pouco eu estou errado. Outra parte muito interessante é que Humberto também tem razão de que o vice-prefeito nunca trabalhou como vice-prefeito. Ele poderia estar auxiliando a Fundação Cultural, ele podia eventualmente estar auxiliando a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Agricultura. Ele poderia estar em várias secretarias como vice-prefeito, atuando como vice-prefeito e ajudando como um todo. Mas não. Alguns dizem assim, o Fernando é o único vice-prefeito que já trabalhou em São Cepé, os outros não trabalhavam. Tá, tudo bem, ele substituiu o vice e eu em tese, isso tem uma certa razão. Mas ele não trabalhou como vice-prefeito, ele trabalhou como secretário. Trabalhou como secretário de esportes, de cultura, isso e aquilo, porque fundiram tudo ali na questão da fundação. Então ele tocou a fundação, ok. Mas isso não é atribuição do vice-prefeito, e ele estava recebendo como vice-prefeito. Então vamos escutar de novo aqui o Humberto. Ele sempre trabalhou como presidente da fundação. Ele nunca trabalhou como vice-prefeito. Me digam uma ação dele, vereador Tavinho, como vice-prefeito. Vou dizer, o vice-prefeito, ele fez eu não lembro o nome, comitê de crise. Era esse termo? Quando deu as enxurradas, chamou a Defesa Civil, convocou vereadores, uma reunião no Centro Cultural. O vice-prefeito fez um gabinete de crise para gerenciar. O que ele fez? Nada. Tirou foto e botou na imprensa. Foi o que ele fez como vice-prefeito. Como presidente da fundação, todo esse trabalho que o vereador Tavinho falou, eu concordo. Mas o vídeo, a parte da sessão que mais me chamou a atenção foi a parte, essa que eu vou colocar agora, do vereador Renato Rosso. Eu gostaria de parabenizar o vereador Renato Rosso, porque até que enfim, depois de 1 ano e 2 meses como assessor legislativo, agora no 8º ano como vereador, ele entendeu a importância de discutir orçamento. E vamos assistir esse vídeo que depois eu vou falar sobre orçamento.
está se tentando, o governo está tentando corrigir uma barbeirada que eles fizeram. Essa é a grande verdade. Quando eles alteraram essas questões aí da fundação, eles não precisavam ter feito. Não precisava ter feito essa alteração para o vice-prefeito atuar como secretário e fazer um bom trabalho como vem fazendo. É elogiável o trabalho dele? É. Mas uma coisa a gente precisa dizer, é uma secretaria milionária e nós precisamos, nas leis orçamentárias, os vereadores que estiverem aqui o ano que vem, nós ainda este ano, né, Roberval, precisamos rever essa situação. Enquanto falta dinheiro para um parafuso na infraestrutura, sobra dinheiro e abundância para muita coisa ali na fundação. Demorou, mas agora os vereadores estão entendendo as suas atribuições, que não é só carimbar o que vem do executivo, que tem que discutir orçamento. Por exemplo, quando mandam um projeto para a Câmara de Vereadores, no qual cria-se o cargo de farmacêutica, por exemplo, ou de farmacêutico, cria-se um cargo e ninguém duvida da necessidade de ter um farmacêutico na farmácia popular, é algo extremamente necessário. Mas isso vem com uma criação de despesa junto. E aí as pessoas, em regime de urgência, mesmo com o orçamento estourado, elas aprovam aquilo ali e colocam ali uma despesa de 70, 80 mil reais por ano, porque realmente nós precisamos de um farmacêutico. Felipe, tu votaria contra este projeto? Sim, eu votaria contra, porque eu obrigaria o município de São Cepé, o governante, o prefeito, seja ele João Luiz Vargas, Léo Girardello, Cleri, que volta e meia São Cepé elege sempre os mesmos, qualquer um que viesse de lá, eu ia dizer assim, tu me diz da onde que vai sair o dinheiro para pagar os 80 mil. Tu vai aumentar imposto? Se tu vai aumentar imposto, eu também voto contra. Porque a necessidade de ter um farmacêutico lá é muito maior do que a necessidade de ter não sei quantos estagiários, de fazer não sei quantos projetos populistas. Então eu ia obrigar eles a cortar a despesa. Aprovaremos o cargo fundamental, que é ter uma farmacêutica na farmácia popular, assim que tu me disser onde é que tu vai cortar a despesa. Porque vocês gastam demais. Como disse o vereador Renato, às vezes não tem dinheiro para um parafuso. Estão gastando muito e estão gastando mal. Orçamento não se discute só na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não é só lá que se discute isso. Ou na Lei Orçamentária Anual. Se discute em todo o projeto. E eu venho dizendo há muito tempo sobre orçamento, sobre contas públicas, sobre tudo quanto é coisa. Graças a Deus agora estão entendendo a importância de discutir orçamento. Não existe dinheiro público. Toda vez que tu aumenta a despesa, necessariamente tu aumenta imposto. Ou tu precariza serviço. Então eu vou colocar mais um aqui vou colocar um professor. Tá faltando um professor. Eu vou colocar mais um professor aqui. Eu vou autorizar a contratação de professor de matemática. Mas vão cortar onde? São dinheiro com tudo quanto é bobagem. E com o essencial, não. Então é o seguinte. Educação, saúde e infraestrutura. Essa é a verdadeira missão que o município tem para com seus habitantes, para com seus contribuintes. Agora gastam dinheiro a rodo, com bobagem, não oferece educação de qualidade, não oferece saúde de qualidade, não oferece uma infraestrutura de qualidade. E os vereadores estão toda hora... pode aumentar a despesa, é necessário. É como diz, se o governo pode gastar mais quando tiver urgência, ele vai procurar provocar urgência o tempo inteiro. Então a gente tem que chegar e dizer o seguinte pro prefeito. Olha, prefeito, vocês como representantes do povo, olha, prefeito, me diz onde é que tu vai cortar aqui pra gente colocar essa farmacêutica, esse professor, eles não sei o que. Tu vai cortar qual CC? Tu vai cortar quantos estagiários aí? Quantos imóveis tu aluga aí no município que não precisa aí, que é só para empregar gente e para pagar aluguel? Onde é que tu vai cortar? Porque cada vez temos menos habitantes, cada vez temos menos gente contribuindo e cada vez temos mais despesa. Onde é que a gente vai chegar desse jeito? Graças a Deus que agora estão se ligando que a gente tem que discutir orçamento. Terminar aqui com uma fala do Humberto aqui, mais um cortezinho aqui, que é um recado para todos os vereadores, que o Novo já sabe há anos que é assim. A gente sabe as competências do Legislativo. Façam respeitar os representantes do povo. Outro questionamento que eu vou fazer para os vereadores aqui, nós temos que fazer a Câmara ser respeitada.